Aqui vou trazer uma mensagem pequenininha, só uma reflexão para todos nós. Na verdade, vou recolocar uma palavra que eu havia ministrado aqui há um tempo atrás. Evangelho de João, capítulo de número 10, verso de número 41. João 10, 41 diz assim: iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo o que disse a respeito deste é verdade. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém. Isso, vamos começar por aqui, porque a minha proposta é conversar com vocês nessa noite, sobre uma das coisas mais perigosas, sobre uma das coisas que mais amedronta as pessoas, os governos, os sistemas, o poder da verdade. Nada é mais ameaçador do que a verdade. Há muito perigo e se torna muito perigoso que alguém conheça a verdade, porque, segundo a Bíblia, a verdade ela traz um alto nível de libertação. Aquele que conhece a verdade, ele não é possível enganá-lo, não é possível persuadi-lo, porque ele tem o conhecimento da verdade. O texto em que lemos descreve a figura, segundo Jesus, do maior homem nascido de mulher que já pisou nessa terra. Na narrativa de Jesus, o único homem nesta terra nascido de mulher, maior do que ele é Jesus. Mas abaixo de Jesus, na narrativa de Jesus, era João. E me parece que o que faz de João um homem tão poderoso, tão forte, um homem tão respeitado, um homem que conseguia arrebanhar uma multidão ao deserto, num período onde isso não era comum. Depois que se torna um modismo, né? Depois que aparece algumas pessoas fazendo, é até comum que outras consigam copiar, trazer alguma coisa bem próxima, então nós conseguimos ver esse resultado. Mas João não, ele aparece do nada com uma mensagem bem dura, bem desafiadora, mas João carregava consigo a verdade, e é isso que nós vamos olhar hoje, certo? Por quê? Porque a verdade ela pode sim resolver muitos problemas, mas ela também pode criar muitos problemas. Então, para algumas pessoas, não permitir que pessoas tenham acesso à verdade é altamente lucrativo. Então, algumas pessoas não têm o interesse de que outras tenham o conhecimento, porque a verdade vai fazer com que ela tenha acesso a seus direitos. A verdade fará, dará àquele que conhece a firmeza para se posicionar. Então é muito bom olharmos para isso, porque podemos com isso termos muitas soluções. Mas não há como manipular alguém que conhece a verdade. Não há como pressionar alguém para que faça o que você deseja, se esse alguém conhece a verdade, a não ser que essa pessoa te respeite, te admire.
Então, o tema da mensagem é verdades que não podem ser ditas. Por que é que as pessoas evitam ou podem evitar o conhecimento da verdade? Eu vou mostrar alguns textos, vou falar pouquinho, mas a minha proposta sempre é ampliar a mente do ouvinte. Não transformar você num rebelde, não é nada disso. Não transformar você num questionador, não é nada disso. É simplesmente preparar você para que você não seja enganado. Para quando alguém for falar alguma coisa, discutir alguma coisa com você, você está preparado. Mas quando algumas coisas atrapalham o sistema, as pessoas não vão querer que a verdade seja dita, não. Eu vou te mostrar alguns textos para validar isso. Mateus capítulo 28, verso 11. Olha esse texto. Mateus 28, 11. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade, contaram aos principais sacerdotes tudo o que acontecera. Preste atenção aqui para vocês entenderem. Jesus acaba de ressuscitar, certo? Os homens viram que ele ressuscitou. O texto diz que os soldados caem, fingem-se de mortos, porque não há poder neles de reação, mediante aquilo que está acontecendo, sobrenatural. Então eles sabem e têm medo. Ela fazia parte da cultura deles, que quando alguém tinha acesso ou visualizava Deus, essa pessoa não permaneceria vivo, ele morreria. Isso é muito comum nós encontrarmos exemplos na Bíblia. Então, quando esses homens veem o clarão, a manifestação da glória de Deus, eles são soldados, não podem oferecer resistência, eles caem como mortos. Mas não estão mortos, eles vão levar a notícia do que aconteceu. Então, assim que Jesus ressuscita, o texto vai narrar o que vai acontecer. As mulheres estão indo contar que Jesus ressuscitou e os guardas também. Por quê? Porque essa é a verdade. Diz que quem fala a verdade não precisa mexer na memória. A verdade é uma, hoje é uma, daqui a 50 anos, certo? Então, quando você diz toda a verdade, se você tentar ilustrar, se você tentar criar algum adereço à verdade, provavelmente você contá-la para pessoas diferentes vai variar. Mas quando você mantém o assunto genuíno, pode ser hoje, pode ser daqui a 10 anos, você pode falar isso com sua mulher, com seu pastor, com seu vizinho, em qualquer momento da sua vida, porque a verdade é uma só. Então, todo mundo que sai do sepulcro carrega consigo uma verdade, ela é uma só. Se ela vai ser dita ou não, como ela vai ser dita, isso nós vamos ver mais à frente. Então, essa verdade da ressurreição de Cristo, ela é a glória para um grupo de pessoas, mas ela é a derrota de um outro grupo. Então, aqueles dois mensageiros, os dois grupos que saem do sepulcro, saem com a mesma verdade, ela é uma só. Estávamos lá e ele ressuscitou. Essa é a história dos guardas. As mulheres têm uma outra história, ok? Chegamos aqui, o corpo não estava mais, encontramos alguém, certo? Que perguntou por que estávamos procurando o vivo no ambiente dos mortos. Esse é o discurso, mas a verdade é uma só: ele ressuscitou dos mortos, como havia dito. Essa é a verdade. Mas todo mundo vai gostar dela? Não. Todo mundo vai dizer a verdade? Não. Então o que vai acontecer nesse texto? Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Verso 12.
reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissesse: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Alguém roubou o corpo de Jesus? Não. Os soldados sabem disso, sim ou não? É isso que é verdade? Mas a verdade é conveniente para os sacerdotes, sim ou não? Então, no lugar da verdade, vão ter que contar uma mentira. Vamos imaginar o grupo das pessoas que acreditaram na história dos sacerdotes, que acreditaram na história dos soldados. Vamos imaginar todo esse grupo e vamos imaginar que até mesmo os discípulos acreditassem nisso. Tinha um grupo de pessoas que, hipótese nenhuma, teria condições de acreditar nisso. Quem eram essas pessoas? Bota a sua cabeça para funcionar. Os guardas vão sair, vão falar para os sacerdotes: ele ressuscitou. O sacerdote diz: não digam isso a ninguém. Nós vamos dizer que o corpo dele sumiu, porque os discípulos roubaram seu corpo. Tá certo? As pessoas poderiam acreditar sim ou não? Sim ou não? Os discípulos poderiam acreditar sim ou não? Mas tinha um grupo de pessoas no texto que lemos que não teria nenhuma condições de acreditar nisso. Quem era? As mulheres. Alguém poderia fazer as mulheres acreditar nisso? Não, porque elas conheciam a verdade. Pronto. Mas a verdade não era conveniente. Tá bom, eu entendo isso. Eu entendo que às vezes o pai olha para o filho e acha que ele não está numa idade correta, ou que aquilo não é apropriado, certo? E mesmo sabendo da verdade, ele vai contar para o filho uma mentira. Se tem a intenção de protegê-lo, é outro ponto. O que eu quero te mostrar é que nem sempre a verdade ela é benéfica para o sistema. Então o governo pode omitir a verdade se acreditar que a mentira pode ser melhor para o povo. O pastor pode dizer uma mentira se ele achar que o povo, se ouvir a verdade, será prejudicado. Então você entra na rede social, está lá a mentira news. Então, se nós não conhecemos a verdade, nós temos um problema sério. Então é obrigação minha e sua acessar a verdade, para que ninguém não nos engane. É importante entendermos isso. Quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, nós temos dois sentidos nesse texto. O primeiro é a verdade, Cristo, que liberta. Conheça Cristo, que é a verdade, e ela te liberta. Mas também conheça a verdade sobre os fatos. Busque conhecer a verdade, para que você entenda que nem sempre as pessoas vão te expor essa verdade, se ela não favorecê-los. O sistema está cheio disso. Seu marido pode não te contar a verdade, se ele achar que essa verdade vai ser ruim. Vou te dar um exemplo. Às vezes alguém me procura e diz: pastor, posso falar uma coisa para o senhor? Pode. Eu namorava ou estava noivo, e eu tive um relacionamento rápido com outra mulher. Meses depois eu me casei, e depois que eu me casei, eu me converti. E ao longo de toda essa minha caminhada de 25 anos de casamento, eu nunca estabeleci nenhum nível de relacionamento com nenhuma outra mulher. O senhor acha
que eu devo chamar minha mulher hoje e dizer para ela que eu tive um relacionamento com uma moça na época de noivado? O que você acha que eu vou falar? Não, chama sua esposa e conta para ela toda a verdade. A primeira pergunta que eu faço para ele é: ela te perguntou alguma coisa? Não. Você está disposto a criar uma crise ou até um pedido de divórcio? Não. Então você não fala. Pastor, mas ele está mentindo. Não, ela não perguntou, ela nem imagina. Você consegue entender? Então tem algumas situações, a gente precisa entender isso, que nem sempre a verdade ela vai ser tão benéfica quanto nós achamos que é. Então nós precisamos olhar para isso com carinho, porque senão, olha o que acontece. Vou te dar 2 textos para você ver. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 25. Dá uma olhadinha nisso aí. Atos 22, 25. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: se vos há porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Preste atenção no que está acontecendo. Vão bater no apóstolo Paulo agora. Ele vai receber uma pena. Mas o seu conhecimento da lei, o conhecimento da verdade, faz com que ele chame o responsável e diga: é lícito, é correto isso? Quando ele faz essa pergunta, acabou. Ele já mostrou para todo mundo que isso vai dar problema para eles. Se fizer isso, ele vai fazer uso de seus direitos, pelo conhecimento da verdade. Se você não conhece a verdade, fica fácil enganar você. Esse é o grande problema da maioria das pessoas. Eu falei, ainda disseram, é verdade. Você entende? Atos dos Apóstolos 17:10. Coloca aí. Atos 17:10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Vamos lá. Ora, estes de Bereia eram os mais nobres que os de Tessalônica, pois recebiam a palavra com toda a avidez, examinando-a nas escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato do jeito que o pessoal estava falando. Entendeu? Recebeu a primeira coisa, recebeu uma informação, está certo, a informação é boa, ela é agradável, está tudo certo, mas tem uma perguntinha: ela é verdade ou não? Então preste atenção. Até hoje as pessoas pregam Bereia, o povo bereano, certo? Por causa de uma qualidade. Falou, tá bom, é bonito, é legal, tá certo, então tá bom. É verdade ou não é? Se eu gosto ou não, se eu concordo ou não. O importante é verdade o que eu estou dizendo? O que estão dizendo, eu acho justo ou não? Nós precisamos estar prontos para termos o conhecimento da verdade. E nem sempre a verdade é o que o pastor prega. Eu preciso estar preparado para isso. Eu vou em determinados lugares, ouço determinadas coisas, vejo determinadas coisas que eu olho. Tem lugares que eu vou pregar, eu escuto os caras falarem de oferta, muita mentira, com o propósito de tirar dinheiro dos outros. Aquilo não é verdade. O cara pode fazer o que quiser, meu irmão.
Ele pode subir lá, ele pode botar texto, pode botar imagem, pode dizer que ganhou 1000 vezes mais. Eu não estou nem aí, eu conheço a verdade sobre esse assunto. O que ele vai me dizer ou não, certo? Não vai me impressionar. Agora, se você não conhece a verdade, inevitavelmente você fica exposto. Você é alguém frágil. Então as pessoas falam. Eu não sei se vocês lembram. Eu não lembro quem era o Luciano Cabrini. Eu não lembro quem era o repórter que foi entrevistar um pastor que teve um caso, certo? Com uma membra da igreja. E quando ele foi entrevistado pelo repórter, o repórter perguntou a ele por que ele teve um caso. Ele pegou o texto bíblico e disse: porque aqui está escrito, vai e adultera com a mulher do seu irmão. E aí o repórter disse: não, mas não é isso que está escrito. O que está escrito é: vai e adúltera é a mulher do teu irmão. Ele falou: foi bom você falar isso, mas ele já tinha se deitado com a mulher do outro. Eu não sei quem é mais doido, se ele que leu esse, se o marido da mulher que deixou a mulher deitar com o cara, se a mulher que estava afim. Eu não sei, eu não estou aqui para botar a culpa nos outros. E ele era o pastor da igreja. Você entende isso, gente? Eu não sei, amanhã eu posso ficar meio doido, pode vir aqui e pregar um montão de coisa. Já vi tanta gente muito melhor do que eu pregar uns troços hoje. Você consegue negócio, se você estiver despreparado, aí você vai para o saco junto com a pessoa. Ele vai para o inferno, parece até um cometa, e vai levando você atrás daquele montão de gente. Então é a obrigação sua. E é a obrigação sua observar quem prega. É a obrigação sua escutar e ver se tem coerência daquilo que está sendo dito com a palavra de Deus. Entendeu? Porque o que deve sair na pregação é uma palavra expondo a verdade. Posso ouvir um amém? Mas pastor, por que é? Porque às vezes causa prejuízos no sistema. Segunda coisa que pode fazer com que a verdade não pareça boa, e algumas pessoas acabam com dificuldade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 1. Vamos ver o que Paulo vai falar disso. 3:1 de 1 Coríntios. Isso. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Verso 2: leite vos dei não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo está dizendo que tem coisas que ele gostaria de dizer, mas não diz, porque os ouvintes não estão preparados para ouvir. Então, tratar uma igreja como meninos, como crianças, não oferecendo a ela, talvez não numa dose muito forte. Ele está descrevendo aqui um ambiente cujo qual uma criança sai, certo? De um ambiente de amamentação e começa a ser preparado para um alimento sólido. Vai para a papinha, vai para a sopinha, vai criando, mas tem que estabelecer na mente das pessoas a capacidade de raciocínio, senão ela vai atrofiar. Senão o cara vai querer viver num mundo material com a mente 100% espiritual, culpando sempre o inferno e tudo que puder para se eximir de suas responsabilidades. Então Paulo está descrevendo: eu não pude falar com vocês. Tem coisas que eu gostaria de dizer, verdades que eu precisaria compartilhar com vocês, mas eu não posso compartilhar, porque não há preparo no ouvinte. Então muitas vezes você vai se chocar aqui na igreja, porque nós vamos buscar trazer palavras de confronto, de incentivo ao aprendizado, fazendo com que você prepare sua mente para ter o conhecimento da verdade. Será que a gente pode falar aqui abertamente sobre a verdade do álcool? Ou será que eu tenho que me eximir de falar 100% da verdade do álcool? Porque eu falo para crianças
E se eu falar sobre o que a Bíblia fala de verdade sobre o álcool, eu vou causar impacto nas pessoas que aí vão passar a beber, perder o descontrole, gastar. Então, eu posso? Ou será que eu tenho que selecionar as pessoas cuja qual eu posso compartilhar uma verdade sobre álcool? Será que eu posso falar a verdade sobre relacionamento sexual com os casais? Ou será que eu tenho que omitir as verdades? Porque senão eu posso criar um desequilíbrio no casamento. Então eu entendo que nem todos estão preparados para ouvir a verdade. É isso que Paulo está narrando. Entendeu? São verdades que são extremamente perigosas se forem ditas. Então não pode ser dita para todas as pessoas. Tem algumas coisas que eu, como líder, tenho que falar de forma individual, discernir quem tem maturidade para ouvir e outros não. Senão eu crio um grande problema. Agora, isso não é correto. O correto, eu sei, por mais difícil que seja preparar o coletivo para esse ambiente, pode ser muito difícil, mas é importante que você busque o conhecimento a respeito das coisas, senão sua vida fica extremamente limitada. Eu já cansei de ouvir gente que caminha conosco e diz: pastor, eu vim caminhar com vocês, minha mente abriu, porque onde eu estava era quase sabe aquele código de como é que chama? Tapa, só pode olhar para lá, não olha para lá não, não é para cá não. As pessoas têm medo. Então, essa é a segunda coisa. Às vezes a verdade é omitida porque não há maturidade no ouvinte para saber a verdade. É isso que o governo acha. Estou falando mal do governo Lula, não é isso não, estou falando de política aqui não. Mas muitos dos governantes, eu já cansei de ouvir de homens altamente poderosos na nossa nação em Brasília, uma frase na mesa com os caras, sabe o que eles diziam? O povo não pode ter liberdade, não pode dar a ele certas condições de pensar, porque o povo não sabe se conduzir. Preste atenção, um cara que diz isso, na cabeça dele, ele pode escolher para nós, porque ele sabe de tudo e a gente não sabe de nada. Então nós precisamos preparar as pessoas com o conhecimento da verdade, para que elas estejam prontas. Não é para discutir com ninguém, não é isso. Se precisar é outra coisa, mas é para não serem ludibriadas. O engano, entendeu? É verdade. Você olha uma das imagens que mais repercutiu, eu fiz até uma postagem, mas nem botei foto. Uma santa ceia, suposta santa ceia, na abertura da Olimpíada. Eu me pergunto, sério, se aquela imagem não reflete a intenção das pessoas de estarem na mesa com Cristo, ou é um deboche? Eu não sei, eu não conheço a verdade, porque eu não sei a intenção das pessoas. Eu sei que estar à mesa é diferente de entrar no reino. Você está entendendo? Então tem uma série de coisas que a gente precisa, ou vai conhecer, né? Ou nós vamos perecer nesse caminho. Terceira coisa, 2 Samuel capítulo 12, verso 18. 2 Samuel 12, 18. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Preste atenção em mim. Às vezes a verdade não pode ser dita porque as pessoas têm medo de machucar as outras, tem medo de ferir as outras, de traumatizar as outras. Então nós omitimos. Aqui o filho de Davi morreu,
Mas o quadro de Davi deitado durante 7 dias, sem tomar banho, sem comer, é tão alarmante para eles, que eles estão com medo de falar a verdade para Davi. Eles mesmos disseram: nós estamos achando, se nós falarmos que ele morreu, ele vai ter um problema. Já está desse jeito, com o menino doente. Então muitas vezes, exemplo, pastor, eu estou desconfiada que meu cunhado está assediando minha garotinha de 5 anos. Eu estou achando que eu estou com um caso de pedofilia na minha casa. Pergunta do pastor, estou fazendo uma suposição. Já falou com seu marido? Tá louco, pastor? Como é que eu vou falar isso com ele? Se eu falar isso com ele, ele mata o irmão. Preste atenção. Nós estamos diante de uma situação que não pode ser compartilhada, tá certo? Porque alguém não é habilitado para ouvir uma suposta verdade, algo que precisa ser investigado, precisa ser visto. Então muitas vezes a verdade não chega até você porque as pessoas têm medo. Eu achei muito interessante um caso de um conhecido. Tinha um amigo em comum. Ele chamou um amigo nosso e disse: cara, eu vou te falar algo muito difícil de ser dito. Eu só vou falar porque eu te considero como um irmão. A sua mulher está te traindo. Mas deixa eu te falar, ela encontra com este homem 2 vezes por mês, sempre na quinta-feira, troca de carro, deixa o carro parado em tal lugar, e na próxima quinta-feira é a data do encontro. Se você quiser, eu vou com você. Só não quero que você faça nada no momento. Depois de ver, vai embora. Ele disse: beleza. Deu a quinta-feira, ele foi com um amigo, viu a mulher trocar de carro, entrou, seguiu o carro, ele foi até um motel, voltou, deixou o amigo e está tudo certo. Depois resolveram, né? Ele acabou divorciando dela. Mas preste atenção, nesse momento aqui, o cara ouviu a verdade porque o amigo sabia do nível de maturidade que ele tinha, sabia que ele não ia matar a mulher, que ele não ia matar, que ele não ia expor, que ele não ia fazer nada, sabia que ele tinha coragem de dar um fim no relacionamento e enfrentar todas as dificuldades, porque quando as pessoas estão preparadas para ouvir, fica fácil falar. Então eu preciso saber se muitas coisas que me são omitidas, não me são omitidas, porque as pessoas sabem que se me disser, eu vou ter um problema, eu vou criar um escândalo. Entende? Qual é o grande problema que eu tenho às vezes de resolver problemas na igreja? A dificuldade de ter alguém como testemunha, porque todas as vezes que alguém vem me trazer uma conversa, sempre é: pastor, só não diga que fui eu que falei, me tira de tudo isso. E muitos, certo? Chegam até a dizer: não fala para o pastor não, porque ele vai falar aí para todo mundo e vai dar um problema sério. Então a igreja precisa da verdade. Aliás, todos precisam, mas a igreja muito mais. Então eu tenho que ver se eu não sou um guardião da mentira, porque às vezes a mentira prejudica o sistema, porque às vezes os ouvintes não estão preparados para ouvir, porque às vezes ela pode causar traumas e problemas. Eu já contei isso aqui, vou contar de novo. Lá perto da Rua das Pedrinhas, uma mulher tinha um trabalho de oração. É o próximo ponto. Aliás, deixa eu dar o ponto primeiro e conto a história depois.
2 Samuel capítulo 1, verso 16. Vamos lá. 2 Samuel 1, 16. Isso. E disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque da tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. Esse texto, olha só, primeiro que ele é uma mentira. Saul se lança sobre a sua espada, mas a falta de habilidade do mensageiro. Às vezes uma verdade não deve ser dita, porque a pessoa que vai dizer não tem habilidade nenhuma para falar. Vai falar na hora errada, do jeito errado, no tom errado, e pior, acha que é a detentora do conhecimento e da verdade, e acaba gerando problemas. Este cara morreu, e Davi disse: por causa do que você disse, a tua própria boca, a tua maneira, faz com que você seja morto. É isso. Dá uma olhada nesse cara aqui, que vai falar algo muito pior para o mesmo indivíduo. 2 Samuel 12, 1. 2 Samuel capítulo 12, verso 1. Olha lá. O Senhor enviou Natã a Davi. Quem foi que enviou? Quem foi que enviou? Quem foi que enviou aquele homem para narrar a morte de Saul? Ele mesmo foi. Agora Deus fala com Davi, com Natã: vai até Davi. Olha só, Deus aparece para Samuel no capítulo 16 e disse: enche o vaso de azeite, vai à casa de Jessé o belemita e vai ungir o rei. O rei vai ser ungido. O que Samuel falou para Deus? Como irei eu, ouvindo Saul, vai me matar? Se Saul sabe a verdade, ele me... O que Deus disse? Toma uma bezerra em tuas mãos, desce para fazer o sacrifício, entra na casa de Saul, na casa de Jessé, ou entra na cidade para sacrificar, convida quem quiser o sacrifício, certo? E lá eu vou te fazer saber o que você há de fazer. Olha só como Deus está tratando. Está assim de gente sem habilidade nenhuma. Natã aparece lá com toda a habilidade do mundo, com todo o jeito, para falar uma verdade, que quem mandou foi Deus. E agora você quer, porque é uma verdade bíblica, enfiar na vida das pessoas do jeito que você acha correto, é isso? A pessoa está lá no lamaçal do pecado, e você acha que você tem o direito lá de dizer: olha, você vai para o inferno, larga essa vida suja que você vive como um porco imundo. Que história é essa? Às vezes não há habilidade nenhuma e as pessoas querem. Vamos levar uma mensagem. O rei prepara um e diz: vai lá e fala. O outro diz: eu quero ir. Ele vai sem mensagem nenhuma, mas vai. Então nós temos que olhar com cuidado, porque o povo, ele está sofrendo com isso, por falta de conhecimento da verdade. Então por que ela não aparece? Porque às vezes causa prejuízo para o sistema. Se causar prejuízo para a igreja, possa ser que o pastor não diga a verdade. Se causar prejuízo para o governo pode mentir para você. Se causar prejuízo para os seus negócios, você pode mentir para seus clientes. A mentira sempre será um barco a navegar do lado do nosso. Muitas vezes muito maior que o nosso.
Marcos 4:35. Sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Os discípulos levam Jesus, assim como estava no barco, mas havia também com eles outros barquinhos. Jesus estava num barco com seus discípulos, mas navegando no mesmo mar que este barco, havia outros barcos, mais seguros, mas convenientes naquele momento. A mentira é uma das possibilidades. Ela é. E se não prestarmos atenção, vai parecer até uma boa causa. Então, pessoas, empresas, governos, igrejas podem mentir para funcionários, fiéis, para o povo, se for conveniente. Então abra seu olho. Verdades podem não ser ditas, porque pessoas vão achar que os ouvintes não estão preparados. Verdades não vão ser ditas quando as pessoas acharem que ela vai causar mais prejuízo, mais dano do que benefício. Verdades não serão ditas, ou serão ditas de forma errada, mas não cumprindo seu papel, quando o mensageiro não tiver habilidade para falar. Mas uma coisa é fato: se nós não a conhecermos, somos presas fáceis. Fácil. Vai ser fácil enganar você. Vai ser fácil manipular você. Vai ser fácil colocar medo em você. Vai ser fácil. Então, a minha reflexão hoje tem a ver com o poder da verdade que eu tenho obrigação de conhecer. É obrigação minha saber. Eu brinco aqui. Quem acreditou já que rato virava morcego? Levante a mão. 1, 2, 3. Isso. Né? Eu também já acreditei. Eu sou dessa época. Quem acreditou que manga com leite matava? Aí o nível de ignorância aumentou. Quem é da época que se o chinelo tivesse virado, você passava mal? Quem é da época que se relampeasse, tinha que botar um pano nos espelhos, porque você já acreditou em tudo isso? Sim ou não? E quando foi que você parou de acreditar? Quando quem chegou? A verdade. A verdade empurra a ignorância para fora. Entendeu? Então, segundo a verdade bíblica, nós em Cristo somos mais do que vencer. Então, por que nós vamos acreditar na mentira? Segundo a verdade bíblica, maior é o que está em nós do que o que está no. Então, por que nós vamos acreditar numa mentira? Segundo a verdade, aquele que há de vir virá e não tardará. Então, por que eu vou acreditar numa mentira? Segundo a verdade, maior é o que está em nós do que o que está no. Então, por que eu vou acreditar numa mentira? Porque às vezes a mentira é mais agradável, né? Então você acredita, você conheceu o rapaz, você já notou que ele não trabalha, você já notou que ele grita com a mãe dele, você já notou que ele não quer nada com Jesus, mas você não quer acreditar. É só uma questão de tempo até Jesus entrar na vida dele. Ele será um grande evangelista. É só casar comigo que ele ficará doce como mel.
É só eu entrar na vida dele que ele acorda às 5 da manhã e vai sair para trabalhar. Sério? E você acha tudo isso? Nossa, você tem tanta fé, mas tão pouco juízo. Certo?